boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma quarta-feira com vocês no nosso podcast com fidelidade. E hoje um formato diferente, um formato especial, né, Alan? Hoje é um formato especial. Então, temos um tema aí muito importante, um tema atual, um tema que muita gente gosta. A gente sabe que os nossos seguidores aí, os nossos telespectadores gostam desse tema. Então vai ser uma noite de crescimento, de informação, né, irmão? Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Com Fidelidade. Como vocês já sabem, eu sou o Alan, missionário aqui da comunidade Fidelidade. E é uma alegria poder estar aqui com vocês esta noite, para poder falar desse tema tão importante que o Danilo trouxe. Mas antes de iniciarmos, já se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho, isso é importante também para quando subir vídeo novo, não só vídeo do podcast, né? Vídeos das pregações que nós temos no nosso grupo de oração, enfim, tudo aquilo que acontece dentro do canal, na hora que você ativa o sininho, chega a notificação para você. Então, curte, comenta e compartilha aí para poder ajudar o nosso canal a crescer e mais pessoas também ter acesso a esse conteúdo muito legal e muito gostoso que a gente tem partilhado aqui toda quarta-feira, não é verdade? É verdade, tem sido um crescimento. O nosso podcast veio uma sequência falando dos fatos históricos, falando da comunidade, de algumas missões. E além de falar da comunidade, nós vamos trazer formação, informação, bastante conteúdo, curiosidades aí pra gente estar crescendo em fé e rumo à santidade. E o programa de hoje é especial porque é o lançamento do livro do nosso fundador. O segundo livro do Daniel Oliveira, que está aqui com a gente. Sua bênção, fundador, mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe, Alan. Uma alegria estar aqui com vocês participando. Uma boa noite a todos que estão assistindo conosco e poder partilhar desta graça de Deus para este tempo. Que legal. Que é mais um livro escrito para a honra e glória dele, né? Podendo ajudar aí na formação humana das pessoas e principalmente da nossa comunidade. Que bênção, que bênção. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E antes de nós falarmos dos livros, né? Porque ele não tem só esse livro, ele tem já é o segundo livro escrito e já tem outro no forno aí que a gente já está sabendo. Isso, em breve, mais novidades. Mais novidades. Mas que o senhor pudesse se apresentar, assim, brevemente, né? Para quem está chegando agora no nosso canal, saber quem é o Daniel Oliveira. Eu sou o Daniel Oliveira, fundador da comunidade há 25 anos, desde a fundação, casado, pai de 4 filhos, 3 aí conosco, 1 já com Deus, e casado com a Angélica, que esteve aqui no programa da semana passada, que foi uma bênção também, né? Que você deve assistir no nosso canal. E me empreendei aí para este caminho de escrever livros, né? De poder colocar no papel algumas coisas do coração. E deu certo no primeiro livro. Depois teve outras publicações não oficiais, que são temas de formação da comunidade, apostilas de formação, o nosso diretório, que é praticamente um livro, né, de mais de 200 folhas. E agora o livro sobre os temperamentos para ajudar na comunidade. Que legal. Isso faz parte da sua formação, né, Daniel? O senhor é formado... Sim, formado em teologia, também em filosofia. E nessa área de humanas a gente sempre estudou por conta da comunidade, para auxiliar também as famílias. Então é um tema que nós estudamos muito e por muitos anos. Não somos formados em psicologia, porém, muitos psicólogos ajudaram a comunidade e também nos estudos cristãos, né? Porque a igreja já escreveu muito sobre o tema e não se tinha esta realidade, né, deste conteúdo. Então, pegando os livros, trazendo para a realidade atual, né, nos vários estados de vida, eu pude compor este compêndio, vamos dizer assim, das leituras cristãs e colocando num livreto fácil de ler, entendível, né, assim, pequeno e muito bom conteúdo para você conhecer-se, conhecer a si mesmo e conhecer aquele que está com você, né, na sua comunidade, na família, nos filhos e assim por diante. Que legal. O título do livro é Temperamento sob controle.
Então É já esse vem. que tá aqui, ó. É esse aqui, que é o livro Cadê? novo. Volta a câmera nele lá, pra focar essa aqui, ó. Isso. Aí, Esse ó, aqui é o esse aqui, título do livro novo, Temperamento sob Controle. que a gente já vai falar dele. Exatamente. Mas antes da gente falar do livro dos temperamentos, como, né, o senhor falou que foi aí, né, motivado, inspirado por Deus a colocar no papel muita coisa, tem o primeiro livro, Faz-me Fiel, que a gente até citou aqui Já num citamos outro aqui. podcast, né, falando da história da comunidade e tudo. E no livro Faz-me Fiel, fundador, o que ele traz, o que ele relata, o que as pessoas podem encontrar na sua primeira publicação? O Faz-me Fiel foi um trazido aí de histórias de 14 anos de comunidade, né? Tudo que a gente já tinha vivido, ele foi lançado em 2015, então os 14 primeiros anos da comunidade, nós tivemos muitos testemunhos de como que Deus age na fidelidade quando nós somos fiéis a Ele, a palavra, a tradição, ao magistério. Então eu comecei a colher os testemunhos que nós tínhamos na comunidade e coloquei isso em livro, né? Também algumas formações que eu já tinha feito, porque nós somos pioneiros aí na internet, desde que a internet foi lançada, que eu trabalhava com isso, e a gente colocou um site muito simples no ar, já com algumas formações, e tinha formações que eu falei que não poderiam ficar esquecidas ou perder-se aí, né, nos dados da internet. Sim. E colocamos então em papel, porque eu sempre falo na comunidade que o papel ainda é a fonte mais confiável de gravação, né? Você pode perder mídia, perder CD, perder dados, perder até a sua senha da nuvem. Mas o livro não. O livro, se você guardá-lo, conservá-lo num lugar adequado, ele vai durar aí por muitos anos, muitas décadas, né? Então, a gente quis colocar isso em papel e nasceu, então, o Faz-me Fiel. Testemunhos incríveis que até hoje o pessoal compartilha e que ajuda sobre a vida, a cura de câncer, também do nascimento de um bebê que depois faleceu logo no nascituro. Então é muito importante compartilhar isso com as pessoas, né? Os testemunhos levaram as pessoas a não correrem para o aborto, não deixarem de crer na fé, pessoas que estavam desesperadas, entre outras partilhas. Esse é o Faz-me Fiel. Então, um livro que tem testemunho e formação. Tem testemunho e conteúdo que faz a gente crescer. Exatamente. Na fé, na espiritualidade, acredito que na doutrina também. Eu vi aqui, o Alan está folheando o livro, Isso. Já vi aqui citação de documento da igreja, passagem bíblica. Então, já começa aqui com o catecismo, né? Com a passagem a nossa página do Evangelho, aqui o catecismo da Igreja Católica. É um material maravilhoso assim de testemunho, né? E de formação, como o Daniel falou, né? As palavras, elas convertem, né? Elas convencem, mas o testemunho, ele arrasta, né? As pessoas. Então, vale muito a pena você também adquirir esse livro para que você possa conhecer um pouco mais da nossa história, né? E a história de muitas pessoas que passaram pela comunidade, que ainda estão na comunidade, né? Fizeram parte da nossa história. E que você possa engrandecer também, né? Que a sua alma se encha diante desses testemunhos, né? Para que você possa ser melhor, né? Sim. Ser mais fiel também, como diz o título do nosso livro, né? Faz-me Fiel. Então, tá à disposição, viu, gente? Para quem quiser. Indicação aqui da Primeira noite. indicação da noite. Não é esse que veio lançar, né? Como o Daniel falou, nós lançamos lá em 2014. 2015 foi o lançamento. Mas está aí à disposição à venda. Quem quiser adquirir, vai ter o QR Code aí na tela, mas também tem o link na descrição, né? Vai ter lá o nosso WhatsApp. Quem quiser adquirir, tem o nosso livro. E na loja da comunidade lá, quando você visita a nossa sede aqui no Batistina, em São Bernardo do Campo, tem o Faz-me Fiel disponível lá para vender também, no presencial. Isso aí. Mas hoje, além do Faz-me Fiel, nós viemos falar do Temperamento sob Controle. Né? Esse é o livro novo do fundador. Esse é o livro novo, um compêndio falando sobre alguns livros, né, que trazem esse tema sobre os temperamentos.
E a gente vai fazer um bate-papo aqui sem aprofundar muito para não dar muito spoiler, né, fundador? Senão, o pessoal vai querer só assistir a live e vai falar, não, já li o livro. Não, não é isso. Aqui Esse só não vai é o ter intuito. só. A gente veio conversando antes aqui de começar o podcast e dá vontade de já sair lendo. Porque os tópicos foi muito bem organizado. Já dá vontade de ler aqui, né? Então, vocês vão sentir um pouco do gosto desse livro aí. Isso. E vai ajudar muito no crescimento individual de cada um, no crescimento aí da sua família, da sua comunidade, na empresa também. Às vezes o líder, né, fundador, tem ali um grupo de pessoas, cada um de um jeito, não sabe como administrar. Tem um material aqui que com certeza vai ajudar. Isso mesmo. É verdade. É um tema que é intrínseco, né, ao ser humano, porque ninguém está isento de temperamento. Todos têm, todos nascem, né, com um temperamento. Claro, como eu escrevo no livro e a igreja já nos ensinou durante tantos séculos, né, o meio em que você vive, a forma com que você foi criado, faz você ter certas inclinações. Porém, existe uma natural. E é essa natural que a gente quer controlar também, né? Porque as demais, elas vão variando durante a nossa história. Mas a sua inclinação natural é nata, né? Então, isso você tem que cuidar, né? Tem como controlar com o Espírito Santo. E este é o conteúdo do livro que nós estamos lançando. Amém. Ó, a capa tá escrita assim: temperamento sob controle, como harmonizar o seu temperamento à luz da fé e da filosofia cristã. Então, antes da gente adentrar, Daniel, aqui para fazer um bate-papo sobre o livro, o que é o temperamento? O que são os temperamentos, né? Muita gente fala, meu temperamento é isso, meu temperamento é aquilo, eu faço isso por causa do temperamento, mas que negócio é esse? Temperamentos têm várias definições, mas a principal que o padre Royo Marim coloca, que são inclinações que o ser humano tem dentro de si, né? Como que eu disse, claro que o meio ambiente, a família, a educação, o país que a pessoa nasce, tem uma influência sobre isso. Porém, quando Deus criou você, criou a sua alma, a sua inteligência, você ali já tem também um temperamento, né, que é nato. E isso é importante da gente saber. E cada um vai se descobrindo durante a sua história, né? É muito difícil, por exemplo, você falar que tem certo temperamento quando é criança, né? Uma criança não sabe que ela tem isso. Ela sabe que ela é mais atirada, umas são mais espoletas, como o povo diz, né? Uhum. Outras são mais calmas, mais pensativas. E independente de qualquer dificuldade, né? De qualquer problema que a criança tenha, ela tem também um temperamento ali que precisa ser educado, né? Depois de jovem, você começa a se compreender melhor. E depois de adulto, você já começa a ter uma clareza. E olhando para a sua história, né? Porque isso tem a ver até com o nosso carisma, por isso que a gente estudou muitos temperamentos, que a história vai mostrando o que realmente você é e qual a sua inclinação. É difícil a gente olhar para santos jovens, né? Mas agora nós temos um aí que foi agora já santificado, Carlos Acutis, um jovem, né, que viveu, vamos dizer assim, uma juventude breve, porém santa. Ou seja, teve um temperamento, com certeza, sob controle, né? Não deixou de ser quem ele era. E nós vemos na história dos santos quantos santos são coléricos, quantos são sanguíneos, quantos são melancólicos e quantos são flemáticos. Então, ou seja, temperamento não é desculpa nem muleta para a gente não se santificar, né? E este título veio disso. Este temperamento sob controle, eu comecei também falando um pouquinho dos testemunhos da comunidade e um pouquinho de mim. Porque como um colérico nato, né? Se não tomar cuidado, sai atropelando tudo, né? Isso teve que ser educado durante a vida, porque vindo de uma família italiana, que sempre foi muito assim falante, quando o carisma nasce, tem uma certa influência sobre a minha vida, né? E isso teve que ser controlado, para não colocar aí a carroça na frente dos bois, como diz o povo, né? Não trocar os pés pelas mãos,
e seja qual o ditado popular que você coloque, é isto, é o temperamento que faz com que você seja impetuoso, né? Por exemplo, do colérico. Então, temperamento sob controle é você não deixar que a inclinação tome a ordem natural, né? Que você controle isso com o Espírito Santo. Eu digo numa parte do livro aqui, sabe aqueles 5 minutos que a mamãe falava, a vovó falava, olha, espera 5 minutinhos, respira, né? Funciona, viu? Funciona, isso é provado psicologicamente e filosoficamente também agora com os estudos a gente vê que isto é real, né? Então, o temperamento ele não é um obstáculo, né? Ele é um dom, é uma graça que Deus já colocou na gente. Então, não adianta você falar esse temperamento é melhor ou aquele é melhor. Não, é um temperamento que tem que ser controlado. Todos eles. Não tem melhor nem pior, né? Tem que ser controlado no Espírito Santo. E é isso que a gente vem tratar neste novo livro. Acredito que esse livro vem trazer né, para o público em geral essa questão de controlar o temperamento. Porque o Alan ele foi muito preciso no que ele disse agora há pouco. As pessoas justificam suas limitações, os seus erros, pondo toda a culpa no temperamento. Ah, não, nasci assim, eu sou isso, sou aquilo, sou calmo demais, sou nervoso demais, sou pessimista demais, sou alegre demais, pondo tudo ali na questão do temperamento, né? E com essa explicação do fundador, a gente já começa a ver que por mais que eu tenha essas limitações, essas inclinações, acho que essa palavra ficou muito bem colocada, essa inclinação, eu preciso aprender a controlar, preciso buscar esse equilíbrio. Daniel, a questão dos temperamentos, né? Quando foi que você descobriu, começou a estudar? Foi um vídeo, foi um livro? Como que você chegou a conhecer a questão dos temperamentos? Na vida comunitária, eu comecei a perceber que tem pessoas diferentes, claro, óbvio, né? Assim como tem na família, como tem na empresa, na escola. Porém, numa vida fraterna, você tem um contato diário com pessoas diferentes, né? É uma grande família. Então, você via que, olha, essa pessoa sempre faz mais ou menos desta forma, ou tem uma resposta desse jeito para algumas situações, aquele outro responde de uma forma diferente, tem um ímpeto diferente. Isso começou a criar uma curiosidade. E até então a gente não sabia o nome que se dava para isso, né? A gente falava que era personalidade, caráter, e também tem a ver, né? Porém, a psicologia cristã, né, e também a filosofia fala sobre estas inclinações, e aí ouvindo comentários em pregações, tudo, a gente foi se aprofundar nesse tema. Então, há muitos anos atrás, nós trouxemos uma formação sobre os temperamentos, ainda não sob a luz cristã, porque nós não conhecíamos a literatura que embasava isso, né? Hoje, sim, nós temos muitos livros aí que falam. Depois eu descobri que na própria Suma Teológica de Santo Tomás tem sobre os temperamentos. Suma já tem. O grande e famoso livro Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Rui Marim, descreve com perfeição os 4 temperamentos, né? E também o Francisco Fausto, o padre Francisco Fausto, fala sobre as virtudes e os temperamentos, as virtudes opostas, né? Que você vai controlar aí o temperamento. O que é temperamento sob controle, né? Que a gente trouxe para a comunidade? É o autodomínio. O autodomínio dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas respostas, né? Perante aos fatos e acontecimentos da vida. Vou dar um exemplo para ficar mais claro assim, para o povo entender, né? Por exemplo, quando alguém vem com uma notícia muito triste, cada um reage de uma forma. Todos ficam tristes, mas alguns reagem diferente. Um colérico ele vai pensar como que eu posso resolver isso. Às vezes não dá para resolver. Né? Não é para resolver. Não é para resolver. Ele só tem que receber a notícia, mas dentro dele existe uma força que ele fala como que a gente pode resolver isso. É o colérico, assim, a grosso modo, né, gente? Eu estou colocando só para vocês entenderem. O sanguíneo ele é mais emotivo. Então ele vai tomar aquilo para si e interiorizar e vai sofrer junto já de imediato com aquela informação, né? O melancólico, a própria palavra já traz, né,
que ele vai ficar entristecido e perguntar se ele tem culpa naquilo, né? Será que eu participei de alguma forma deste problema, dessa tristeza? O fleumático ele vai receber a notícia, vai esperar um pouco e analisar, né? Para ver o que pode ser feito. Então, cada um responde de uma forma. Isso é maravilhoso. Imagina um mundo onde todos fossem iguais na questão do temperamento. Nossa. Um mundo cheio de coléricos, por exemplo. Isso é uma guerra. Já sei a Já guerra. tinha uma tocado batalha. fogo no mundo inteiro. Já Então, isso é muito bonito da gente conhecer, né, o autodomínio. Então, veio para a comunidade nesta necessidade de conhecer a resposta de cada um. Um filho, quando você pede alguma coisa, quem tem aí mais de 4, 5 filhos, ou que seja 2, Com você dois, percebe já que é percebe, diferente, né? Esse é totalmente diferente daquele. Porque tem a personalidade que está sendo formada, o caráter, que vai ser uma educação que ele vai ter, mas principalmente o temperamento, né? Que é próprio da criança. Então, isso é muito bom para nós. Legal, Daniel. Só para deixar assim bem claro, né, para quem está em casa, que temperamentos são 4, né? É isso que a literatura nos ensina. Então nós temos o temperamento colérico e o temperamento sanguíneo, que são os temperamentos mais quentes, né? E nós temos o temperamento melancólico e o temperamento fleumático, que são os mais frios. E aí dentro disso, Daniel, de uma forma assim bem rápida, né? Bem simples, só para que o pessoal entenda. O que é quente, o que é frio, por quê e tal. O senhor consegue trazer alguma coisa pra gente? Só para aguçar aí, né? Tem um capítulo do livro explicando melhor. Então, É só um teaserzinho aqui, ó. É só um teaser. É verdade. O livro ele dá um esclarecimento sobre os 4 temperamentos, né? Na teologia, na filosofia cristã, que a igreja traz para nós, são os 4 temperamentos, né? Que é, como o Alan falou, o sanguíneo, o colérico, que são os quentes, que são os mais emotivos, né? Os mais impetuosos, e os 2 mais frios, que são o melancólico e o fleumático, que são os mais pacíficos, um que guarda mais, né? Interioriza mais, o outro não, mas praticamente isso. Hoje, isso a gente fala na medicina antiga, Galeno, Hipócrates, que foram aqueles que iniciaram este estudo sobre os temperamentos. Hoje, na psicologia moderna, já se fala em 8 temperamentos, ou os 4 temperamentos com os aportes, né, que tem influência da educação, tem influência do país onde nasceu. Por exemplo, você olha para um Japão, né? Ele parece um país fleumatizado, assim, né? Que todos seguem regras, são todos quietinhos, mas não é. Se você for olhar, cada um lá tem um temperamento. Eu tenho a certeza que Deus fez lá todos os temperamentos, né? Então, a psicologia moderna hoje fala que tem os aportes, que você pode ser um desses 4 temperamentos. Eu fico com eles, né? Com a igreja, nesse sentido. E tem aporte em outro temperamento. Então, falando de mim, né? Eu sou um colérico que tem um aporte aí melancólico, né? Então, tem outros coléricos que têm aporte sanguíneo, que tem aporte fleumático e assim por diante. Aí é um estudo, como eu disse, que demora para você se conhecer, porque tem influência de vários fatores externos também, tá bom? Então, se às vezes a pessoa ela fala assim, eu não sei qual que é o meu temperamento, eu acho que eu sou colérico, mas às vezes eu acho que eu sou sanguíneo, tudo. Então, talvez ela tenha uma inclinação nata ali, um temperamento, mas pode ter um aporte que, em certas situações, sobressai e ela pode se confundir, mas na verdade ela tem um temperamento e os aportes. Exatamente. Inclusive, se fala de 50-50, aí, né? 50-50%. É difícil, mas existe, por conta, como eu disse, dessas influências externas ou talvez alguma dificuldade física até, né? Algum problema que teve na infância, etc. Por isso que tem que ser um estudo bem aprimorado. O livro ele traz aqui uma síntese de como você descobrir os temperamentos, né? Ou o seu principal, vamos dizer assim, porque hoje você tem na internet vários testes que você faz, de 40, 30, 50 perguntas. Tudo bem, vai te ajudar, mas pode confundir um pouco, né?
A igreja, o padre Roio Marim, por exemplo, ele traz aí 2 perguntas simples que você respondendo, você consegue já ter um início, norte, né? Um caminho para descobrir o seu temperamento. E isso é muito legal de fazer. Então, o livro ele ajuda neste sentido e depois ele vai dando outras questões para você refletir como você responde a tais situações, que aí vai te levando a um conhecimento do seu temperamento, né? E é você que tem que se analisar, né? Você que tem que ter o autodomínio. Não é ninguém que vai te controlar, né? Sim. Aliás, a gente não controla ninguém, viu, gente? Muito menos nós mesmos, né? Às vezes. Isso. Então, é um autodomínio. Dominar o outro é um pecado, né? Querer controlar o outro é uma fantasia, é ilusão, né? Porque cada um tem o seu temperamento. Você parece que tem domínio sobre os outros, mas não tem, né? Então, o autodomínio é uma coisa que a igreja nos ensina. E os santos viveram isso e provaram que isso é possível. E a gente escreve isso no livro aqui, dando uma orientação para você descobrir esse caminho de santificação. Da mesma forma, Daniel, que o temperamento ele está aí para nos ajudar na nossa santificação, por conta das nossas inclinações, né, próprias de cada temperamento, nós temos que tomar um cuidado muito grande com as paixões desordenadas também, né? Porque, igual, eu sou colérico. Então, Não parece. não? Diante das câmeras, não parece. É o carisma que tá ajudando a controlar, entendeu? Uma boa. O pessoal da nossa audiência aí, o Daniel, fundador, já deu temperamento e aporte, né? Escreveu o livro, tem propriedade para falar. Coloca aí nos comentários, qual temperamento você acha que eu, Alan, tenho aqui? Você que tá analisando aí. O meu. Eu já falei o meu, né? Vamos ver se o pessoal aí nos comentários consegue adivinhar qual que é o meu temperamento. E deixa no comentário aí também se a pessoa, diante dessa explicação aqui já, né? Ou se já fez algum teste, sabe qual é o seu temperamento, deixa aí falando, né? Qual é o seu temperamento também, pra gente. Coloca aí qual que você acha que é o meu. No final do podcast eu revelo. Tá bom. Mas aí coloca aí se você já conhecia sobre temperamentos e se você sabe qual é o seu temperamento. Isso. Então, Daniel, diante assim do nosso temperamento, quais cuidados que a gente tem que ter assim para não deixar com que essas paixões, né, próprias de cada temperamento nos leve, ao invés de nos levar para a santidade, nos leve para a perdição? É verdade. Cada temperamento foi criado por Deus para dar uma resposta a Deus, né? Então, um colérico, que é, por exemplo, esse temperamento impetuoso, quente, né? Explosivo. Levar tudo no peito. Exato. Então, o nome já diz, né? O colérico, né? De cólera, de ira. Se ele não tomar cuidado, as paixões para ele se tornam grandes pecados, né? A raiva, o ódio, a mágoa, a falta de perdão, a vingança, tudo isso está dentro do temperamento colérico. Se ele não ordenar todo esse ímpeto, né, esse fogo para as coisas de Deus, né, para lutar pelas coisas boas, ele pode se tornar um grande ditador, por exemplo. Né? Hitler da vida. Né? Exato. Assim como um fleumático, que tem a tendência a ficar no seu mundo, né, ali no isolamento, se ele não tomar cuidado, ele se torna um antissocial. É uma pessoa fria, calculista, que não se preocupa, né? Relativista. Então, todos os temperamentos têm o risco das paixões desordenadas, né? Que a gente fala um pouquinho no livro. É uma luta interior. Então, como os temperamentos reagem, por exemplo, ao amor ou ao ódio, né? A alegria ou a tristeza. O melancólico, por exemplo, se ele não tomar cuidado, ele vai viver numa melancolia mesmo, não só no sentido depressivo, porque todos os temperamentos podem ter a doença da depressão, né, que é muito séria, mas os temperamentos também têm uma inclinação para isso. Então, o fleumático e o melancólico, ele tem uma tendência ao vazio, né, à tristeza, à melancolia. Tem que tomar cuidado com isso, se motivar para não chegar nesse ponto. Assim como os outros quentes, o sanguíneo e o colérico, tem que tomar cuidado para não explodir nas coisas ou deixá-las de lado, né?
passar por cima e seguir em frente e deixar todo mundo para trás, né? Então são paixões desordenadas que podem se tornar grandes pecados se não controlados. E isso é o autodomínio. Este é o sob controle, né? O senhor falando isso, eu lembrei hoje conversando com a minha esposa, tem um casal amigo nosso que eles estão passando com uma dificuldade com a filhinha deles, né? E a minha esposa virou para mim e falou, amor, o que eles estão passando é difícil, né, tal. Ela falou assim, se eu ficar pensando nisso, eu fico doente. Nossa. Ela é melancólica, aprofunda, né? Ela aprofunda tanto, É uma se ela esponja, ficar né? pensando nisso, que ela fica doente, né? Fisicamente, né? Psicologicamente, só de pensar na dor do outro, né? Sim. Os melancólicos, né? E os sanguíneos também, é bom dizer, é um quente e um frio, porém ambos podem tomar para si, né? Aprofundar muito, isso, né? como esponjas, né? Apesar do sanguíneo ele interiorizar rápido, ele não guarda. Já o melancólico não, ele interioriza e guarda, né? E isso é muito perigoso. Tomar as dores do outro, é como a gente fala no popular, né? Sofrer com o outro. Isso, quando passa da compaixão, quando passa da misericórdia, vira doença. Então, isso também é um controle emocional, um controle do temperamento que a gente tem que tomar cuidado. E como sair disso? Como sair disso é o que a gente dá algumas dicas aqui no livro para ajudar cada temperamento à sua virtude, né? Que opõe-se aos pecados da carne, aos pecados do espírito, a essas paixões desordenadas. Todas as paixões são ordenadas com virtudes. Eu ia justamente tocar nesse ponto, Daniel, assim, falando aqui das paixões exageradas, né, desses desequilíbrios, de forma assim breve, né, como ele mesmo falou, já tem no livro essa questão das paixões. Tudo aqui é só uma pincelada, tá, gente? De como as virtudes, como dominar essas emoções. Para cada temperamento, assim, qual que seria a virtude ou a prática que você acha que seria interessante a pessoa exercer, buscar, para conseguir controlar um pouco essa questão? Igual o melancólico, né? Interioriza demais. O sanguíneo é superficial demais, né? Sente muito, mas também já passa rápido, né? O colérico já age demais. O fleumático age de menos, né? Como que cada temperamento pode conseguir dominar esses desequilíbrios, né? Sim. O interessante do livro, né, mostrando um pouquinho para vocês, ele é todo colorido, né? Foi muito bem diagramado. E tem uma tabelinha aqui que a gente fez, ó, que fala, né, do temperamento, qual o seu vício mais comum e qual a sua virtude de cura. Nossa. Isso é importante. Então, eu vou falar um de cada aqui, né, para vocês conhecerem. Só um, Daniel. Por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo, ele é vaidoso, né? O sanguíneo, ele é vaidoso pela natureza dele. Então, qual a virtude oposta? A prudência, entre outras, né? O colérico ele pode ser soberbo, né? Fácil. Qual a virtude oposta? A mansidão, né? A humildade. Como educar isso? Legal. A gente dá as dicas aqui, exercícios para serem feitos, né? O melancólico ele pode cair na assídia, que é a preguiça do espírito, né? De não fazer. E qual a virtude de cura? A confiança, né? A alegria cristã. E, por fim, aqui o fleumático, ele tem uma tendência ao comodismo, né? A não se envolver, vamos dizer assim, né? Com as coisas. E uma virtude que ele tem que colocar é o zelo, né? Então, a igreja já nos ensinou que para cada pecado capital existe uma virtude. Para cada pecado aqui que seja, né, do temperamento, também as virtudes vão ajudar a combater, né? E isso é muito interessante da gente estudar nestas páginas. E olha que legal aqui. Logo abaixo da tabelinha, tem uma frase aqui de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz assim: quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem conquista cidades. Nossa, profundo. Hein? Fantástico, né? É verdade. Nossa. Se uma pessoa pode elevar uma guerra, ela também pode santificar o mundo, não é? Então, para você ver, o que os santos são?
Os santos são como uma luz que brilha nas trevas, né, do mundo. Sim. Então, a virtude sempre vai trazer uma graça de Deus contra essa luta interior que a gente trava, né, no dia a dia. Então, dominar-se a si mesmo é uma urgência, uma necessidade cristã. Né? Sim. E olhando assim, né, Daniel, para a história, eu gostei muito, né, como o fundador falou, do jeito que ele foi conhecer os temperamentos. Viu ali na vida fraterna, pessoas reagindo parecido, outras reagindo sempre da mesma forma, foi buscando, né, encontrou a literatura, encontrou a formação. São 25 anos, né, de vida fraterna que a comunidade está celebrando nesse ano, né, jubilar, 25 anos de comunidade de fidelidade. Nesses 25 anos, né, olhando para trás na história, tem alguma situação, alguma história que você fala assim, putz, se eu tivesse já conhecido os temperamentos, eu tinha feito diferente, tinha conduzido diferente, tinha sido menos traumático? Tem alguma situação histórica, assim, ou na família, ou no trabalho, que você olha para trás e fala, olha, putz, a pessoa tinha tal temperamento, poderia ter agido assim, seria melhor? São inúmeras as situações. Né? São muitas situações de que você, depois que estuda, né, este conteúdo, não estou falando só do livro que nós lançamos hoje, mas do conteúdo da igreja. Né? Tem os livros aqui, olha, né, que eu indico, ó, As Virtudes, do padre Francisco Faus, né? Muito bom, é um estudo importantíssimo. A Suma Teológica, de Tomás de Aquino, que ele fala sobre o conhecimento de si. E este livro que eu considero um tesouro da igreja, que é a Teologia da Perfeição Cristã. Só existia em espanhol, se eu não me engano, mas agora já em português você consegue. Olha a grossurinha dele, né? E são livros que nos ajudam. E o nosso livrinho aqui é um compêndio de tudo isso, claro, com a minha visão, com a visão comunitária de 25 anos, como você falou. Mas, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo bem simples assim. Nós fizemos uma vez uma feijoada lá na comunidade, né, para vender, e nós não tínhamos experiência. Nós contratamos uma pessoa lá, pedimos ajuda para uma pessoa para fazer a feijoada. E o pessoal comprou, foi vindo pegar, e a gente não pesava ainda para vender, e acabou a feijoada. E faltava um monte de gente pegar ainda. Nossa. A minha reação foi desesperadora. Eu fiquei assim, eu queria resolver como que a gente pode fazer, se daria para cozinhar mais rápido. Fomos buscar na casa dos outros, sabe aquela loucura de sair correndo. Só agindo. Eu fiquei doente. Eu fiquei literalmente doente com aquilo. Em compensação, tinha outros que estavam lá assim, acabou. Né? Acabou. Só avisar que acabou. Devolve o dinheiro e pronto. Gerou uma discussão na comunidade, porque assim, o colérico ele quer bater na pessoa que está muito calma, né? Talvez, se a gente tivesse já esse conhecimento, a gente teria sofrido menos. Muito menos. Teria né? sido menos traumático. Exato. E foi uma coisa que traumatizou a gente, que nós fomos fazer feijoada depois de sei lá quantos anos na comunidade. Né? Hoje a gente ri disso, mas no dia foi assustador. Porque você imagina uma fila de pessoas para pegar ali, né? Era o comecinho da comunidade e não tinha o que entregar. Ter que devolver o dinheiro para as pessoas, fora a vergonha, etc. O colérico ele morre de medo de ser humilhado. É verdade. E é o que eu mais sou na minha vida, viu, gente? Eu já aprendi com Deus isso. Mas assim, ele tem medo de ser humilhado, ele tem medo de passar vergonha, ele tem medo de falar que errou, né? Então, tudo isso era na minha cabeça ali. E a gente não tinha esse conhecimento ainda. Hoje, se acontecesse, eu ia conversar com as pessoas e falar assim, olha, nós vamos dar um jeito de entregar para vocês, fique tranquilo, ou pagava um almoço para a pessoa. Existem saídas, entendeu? Sim. Que você, controlando, você pensaria com mais paciência, com mais temperança. Falar, olha, pessoal, vem cá, nós vamos pagar uma marmitex para vocês e depois vamos entregar a feijoada na tua casa, por exemplo. Né? Mas na época foi traumático. Né? Fora outras discussões na comunidade, né? Na vida fraterna, que conhecendo, às vezes, o limite das pessoas também, né? Como que a pessoa reage a certas situações, você não teria chamado atenção naquele momento, não teria corrigido. Né? Eu nunca corrigi em público, assim, né? Sempre fui muito cauteloso quanto a isso. Né? É particular, a questão de educação, do carisma e tal.
Mas, assim, quantas pessoas que eu corrigi e depois falei assim, nossa, é porque ela é assim, né? Não que ela não vá mudar, ela vai mudar com a vida fraterna, mas tem um pouquinho mais de paciência, né? Pessoal, estou falando de mim porque eu, né, me conheço, não tenho tudo controlado ainda, né? É ilusão você achar que controlou tudo. Tem vezes que nos escapa, né? Essas situações, mas tem muitas coisas que você olha na história da comunidade hoje e fala assim, olha, se nós tivéssemos esse conhecimento, tivéssemos passado para todos antes, a gente teria vivido de uma maneira um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, né? E na sua família também se pode ver isso. Quantas vezes aquela discussão poderia ter sido evitada se a gente tivesse rezado um pouquinho, respirado um pouquinho, ou não falado da coisa. Quer ver uma coisa que o colérico se arrepende é de ter falado algumas coisas, né? Verdade. Se tivesse esperado 5 minutinhos e falado uma palavra diferente, talvez não teria Mudado acontecido. todo o rumo do Exato. negócio. É isso, né? É então legal. isso a igreja nos ensina. O Daniel vai falando, eu vou me identificando, né? Porque eu sou colérico também. Inclusive, quando ele falou desse evento da feijoada, eu lembrei, daí você vai lembrar. Quando nós fizemos uma noite da pizza pra ir pra Jornada Mundial lá em Madrid. E aí, Daniel, nós conversamos com o padre, né? A princípio, eu e o Danilo. Isso. Aí, fizemos lá e foi só eu. E aí falou, vamos fazer uma noite da pizza, só que no estilo de rodízio, né? Tem um amigo, tio de amigo nosso que faz massa, tal, não sei o que, a gente se reúne todo mundo, assa, e beleza. E fizemos, na nossa cabeça tava perfeito, né? Tudo muito bonito. Vendemos convite, X pessoas, ali cada a um mais ou paróquia menos. Sagrada Família lotada, colocamos mesa em tudo ali, né? Não era a igreja ainda, né? Era só o salão em cima. E beleza, e tá todo mundo lá pra comer e as pizzas não saíam, porque no forno não dava conta. Tinha um forno. Tinha um forno. Tinha um forno pra, sei lá, 200 pessoas. E aquilo ali foi me dando um negócio, aí o padre chegou pra dar a benção, né, pra agradecer o pessoal. E o padre falou, quem tá com fome, bate no prato. Eu não tá. E aquilo ali, eu queria enfiar minha cabeça dentro do concreto lá da igreja, né? Mas é isso, né, quando a gente não... E as reclamações. Então. Parecia, aí o pessoal reclamando. parecia aquele programa do Eric Jacan lá, Pesadelo na Cozinha. O pessoal, eu era garçom no dia, o pessoal chamava assim e falava, tá cru. Nossa, não era esse sabor. Eu falei, não, foi uma correria. Não, come aí, pelo amor de Deus, que não tem essa. E aquela vergonha, né? E todo mundo sabia que era pra mim, porque eu que ia pra jornada, né? O padre já tava anunciando e tal, enfim. E é aquilo que o senhor falou, né? Que o colérico, ele morre de medo de ser humilhado, né? E aquele dia ali foi uma grande humilhação. Mas eu não sabia de temperamento, né? E eu fiquei tão frustrado aquele dia, tão, né, cheio de vergonha. E eu via outras pessoas, né? Mais tranquilo, né? Dando risada e levando... Tem um amigo nosso que era aniversário dele no dia. E ele estava sentado na mesa para comer, era aniversário dele. Ele pegou, levantou e foi ajudar a bater massa. Assim, numa paz, né? É um fleumático, assim. Enquanto uns sofrem demais, outros ali estão tranquilos, são apaziguadores. E por isso que é a beleza do tempero, né? Deus fez todos nós diferentes, cada um com o seu, com a sua realidade. Por isso que nós somos filhos amados por Deus, né? Porque somamos, unindo forças aí em todos os temperamentos. Isso é bonito demais, né? Com certeza. Falei que ia revelar o meu temperamento, aí acredito que vocês já perceberam, eu sou meio sanguíneo, né? Meio? Eu sou meio sanguíneo e meio sanguíneo também. Eu acho que é um pouco disso, né? E quando fala temperamentos, desde a primeira vez que eu ouvi, eu sempre imagino tempero. Sei o que é tempero. E alguns autores, né, fundador, não sei se você consegue explicar pra gente aí brevemente o que cada um vai tratar um pouco, mas se eu não me engano o Galeno, que é um dos primeiros a tratar um pouco dos temperamentos, ele faz uma associação com isso também, dos temperos, né? De que vai dando ali o sabor, vai dando uma identidade, uma característica, só que se você erra a mão, põe de mais ou põe de menos, estraga toda aquela situação, né? Sim, Hipócrates foi o primeiro a tratar sobre isso, né? Trazendo que os seres humanos tinham em si certas inclinações, como eu disse, né?
respostas a situações que acontecem no dia a dia. Galeno, depois pegando essa realidade de Hipócrates, colocou que nós temos aí 4 líquidos, né, dentro de nós que são misturados e que um sobressai, né? Esses seriam os temperamentos. Aí ele fala do cólera, que é o colérico, né? O melan, que é o melancólico, o fleumático, né? Que é o do fleuma, que são o temperamento, e o bilis é o cólera, né? Que ele fala lá, e o sanguíneo, que é do sangue. Então, nisso ele começa a descrever ali o que cada um se inclina dentro da pessoa. Daí nasceram, então, o estudo filosófico, né, sobre os temperamentos e da medicina antiga. Depois, é claro, Santo Tomás vai trazendo isso comparando com as virtudes. E o padre Antônio Rui Marim, que é mais atual, né, começa a tratar como caminho de santidade. O que cada temperamento tem que abandonar, cuidar ou exercitar, né, colocar a trabalho para se santificar. Então, a literatura cristã não falta, e tem muitos outros livros, né? A gente se embasou nesses daí, que eu acredito que é o que mais se aproxima do nosso carisma, da nossa realidade. Por quê? Porque o nosso carisma de se santificar e santificar os outros, ajudar, né, as pessoas a se santificar. Então, é o que mais se assemelha ao nosso carisma. Porém, tem inúmeros livros bons hoje sobre temperamentos, né, da psicologia, inclusive de psiquiatras atuais que trabalham desse tema, né? Como eu disse, o nosso trabalho aqui é um compêndio, né, das coisas cristãs, da filosofia, direto, né? Ele é direto. Olha, o temperamento tal é isso, né, os seus problemas são esses, suas virtudes correspondentes têm que ser essas, e como você fazer para adquiri-las. Por quê? Porque é um estudo comunitário. Eu falo, inclusive, aqui sobre a convivência comunitária, de como construir pontes entre os temperamentos. Porque você imagina, e não só isso, gente, uma novidade, né? Nós estamos lançando também na Hotmart um curso sobre os temperamentos no matrimônio, que trata legal, sobre o livro e tem uma apostila dedicada só aos casais. Olha. Por exemplo, casou um colérico com um sanguíneo. O que dá disso, né? Nossa, dá uma Dá- festa da confusão. O que dá aí? Casou um fleumático com um sanguíneo. Casou um colérico com um melancólico, né? Ou É o o meu marido caso, ou a no esposa, tanto faz. Tem diferença de mulher para homem, tem diferença do gênero, legal. né? Tem. Porque a mulher responde de uma certa forma, mesmo que os dois forem coléricos. A mulher responde de uma forma, o homem responde de outra. Por quê? Porque a mulher é mais emotiva, a mulher é mais, como que posso dizer, interioriza mais as coisas, mesmo sendo colérico, né? Já o homem não, o homem tem uma resposta diferente, é aquele que quer cuidar, que quer prover. Então, tudo isso muda. Então, nós estamos lançando um curso só sobre os temperamentos no matrimônio, né? Olha que legal. E isso é um caminho totalmente diferente também. Então, eu escrevi aqui no livro sobre a vida comunitária entre os temperamentos. Por exemplo, como que um colérico trabalha com um melancólico, né? Ou um puxa o outro, né? Ou um segura o outro. E isso é bom. Se você ordenar isso para as virtudes, para a santidade, eu falei melancólico ou fleumático? Bom, não lembro. Melancólico. O melancólico. O melancólico ele vai segurar um pouquinho ali o colérico que quer ser, né? E muito rápido. Já se o melancólico estiver muito devagar ou o fleumático estiver muito devagar para realizar as coisas, analisando demais, o colérico já vai dar aquele empurrão, né? Aquele incentivo. Então isso é bom na vida comunitária. Agora, quando se desordena isso, aí dá briga. Vira um caos. É isso que a gente vê, às vezes, nas empresas, um passando por cima do outro, né? Inclusive, eu vi uma partilha do padre Paulo Ricardo, né? Do qual eu sou muito fã, vamos dizer assim, né? Não é essa a palavra correta, Aluno. mas sou um aluno assíduo dele lá em muitas coisas. Ele fala que tem gente que fala, então todo colérico é líder. Sim, todo colérico é líder, mas nem todo líder é colérico. Entendeu? Existe a liderança dentro do colérico, mas nem sempre eles crescem nas empresas.
Agora, se deixar, é claro que esses temperamentos quentes vão subjugar os outros nas empresas. Por quê? Porque não tem moral, não tem justiça, não tem esperança, não tem paciência, prudência e tal. Entendeu como isso é importante para os cristãos? Porque senão até dentro de uma comunidade ou dentro da igreja vai ter aqueles que querem dominar, né? A pastoral, o apostolado, a missão. E não é só os coléricos que fazem as coisas no mundo. Não, pelo contrário. Tem que ter todos os temperamentos. E, olha, eu creio que um líder melancólico ele é muito mais prudente do que, às vezes, um líder colérico. Não desmerecendo. Estou falando que todos educados são santos. Né? Mas Deus precisa de todos. Isso é o mais importante da gente dizer. Então, a vida comunitária é construir pontes. Então, você conhecer os temperamentos, você vai ajudar na tua comunidade, na tua pastoral, na tua família, com os teus filhos. Você vai começar a analisar os teus filhos, né? Não determinando. Uma coisa que eu trago muito nesse livro é que os temperamentos eles não podem ser deterministas na nossa vida. Que nem você falou, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, cresci assim, vou morrer assim. Mentira. Isso não é coisa do mal, né? A gente precisa entender que Deus nos fez para se santificar, tá bom? Então é harmonizar as diferenças, que é o título que eu coloquei aqui, né? Como harmonizar seu temperamento à luz da fé. Porque é a fé que tem que reger. Eu estou falando aqui para cristãos, né? Para boas pessoas, para aqueles que acreditam em Jesus, na sua palavra, no magistério e etc. Tá bom? Então, resolver conflitos com sabedoria, isso é o mais importante. Gente, olha que interessante, né? É um livro que está falando sobre os temperamentos sob controle. E a gente mostrou aqui, né? Suma Teológica, Teologia da Perfeição Cristã, diversos autores, diversos situações, livros, que se a gente for parar para ler tudo, a gente vai demorar muito. Então, Daniel, inspirado por Deus, conseguiu organizar e fez aqui, como ele mesmo falou, um compêndio, né? Uma leitura que... Esse aqui eu vou poder levar? Uma dúvida. Claro. Inclusive, nós estamos fazendo o lançamento hoje, né? Neste dia. Porém, o livro já está sendo vendido aí. Já está disponível. Já tem bastante gente adquirindo, graças a Deus. Peço que você também pegue o seu para ajudar a comunidade, além de tudo, e ajudar na sua formação, no seu conhecimento, né? Sim. Mas a gente já está colocando à disposição, sim, para você. E tá bom? o livro, ele é tanto digital, como ele também é físico. E os dois você consegue comprar no site da Hotmart. Nossa técnica aqui, o Júnior, vai colocar um QR Code aqui na tela. Você já aponta aí o celular, já entra lá, compra o livro, ou físico ou digital. E também na descrição do vídeo vai estar aí todos os links para que você possa adquirir o Temperamento sob Controle, do professor Daniel Oliveira. Sim, você pode também nos mandar um WhatsApp, né, no 11 945 943555, ou entrando no nosso site comunidadefidelidade.com, você consegue ali também pedir o seu, tá bom? De forma impressa, né? Muita gente gosta do livro impresso. Sim. Tem o e-book digital, tem gente comprando de todo o Brasil, né? Isso é bom, porque você vai lá na Hotmart, compra, entra, faz o download e lê no seu dispositivo. Dá para ler no Kindle, no seu tablet, no celular, né? Porém, há pessoas, né, que, assim como eu, gosta de livro, né? Eu gosto de livro físico, né? Ocupa espaço, mas eu gosto do papel, né? Então, de pegar na mão, assim, de levar, de rabiscar, né? Então, você também tem a opção do livro impresso, tá? Aí você comprando agora antecipado, além de ajudar a comunidade, você ganha um desconto ainda na Hotmart. Aí, né? ó, Olha só, quem então. tá aí assistindo o podcast, Alan, fala aí do desconto. Tem um desconto. Ganha um desconto. Ganha um desconto. Eu não sei quantos por cento que é, mas é um desconto bom. É isso aí. Calma aí. Dá pra ver no
no site? Não dá, eu tô brincando, eu sei sim. O livro impresso na ordem. O fundador aplicando a pegadinha em nós aqui. Eu não sabia do desconto, não. Tem um desconto para aqueles que comprarem antecipadamente, né? Pela Hotmart, a gente está vendendo ele impresso por R$ 32,90. Na Hotmart, esse valor. Isso, esse é o Certo. valor mais o frete, né? Comprando antecipado, sem frete, por R$ 29,90. Entendi. Então, Dá tem um 10%. desconto bom, porque frete fixo, né, que é o peso do livro, né, para a gente mandar, é R$10 aproximadamente. Então, você vai economizar aí uns R$12 comprando antecipado. Aproveite, as 100 primeiras unidades lá tá com o cupom de desconto já aplicado. Então, não perca tempo, viu? Corre lá na Hotmart, aponta o celular aí para o QR Code ou entra no link aí na descrição e já adquira o seu livro, né, com desconto. Daniel, hoje, quarta-feira, se o pessoal for amanhã no grupo de oração e falar, eu assisti o podcast ontem, a gente pode liberar também umas unidades lá na comunidade com desconto? Creio que sim. Vamos conversar aí com a produtora, né, que está fazendo para nós, o Edson, que está fazendo a nossa gráfica. Vamos falar com o Edson, 10 unidades? Os 10 primeiros que chegaram no grupo de oração lá na quinta-feira. Tá aprovado. Por pode nossa fazer. conta aqui, ó, 10 Isso. unidades, então, o pessoal que chegar lá no grupo de oração e fala, eu assisti o podcast É o ontem. patrocínio do podcast. Patrocínio do podcast, essas 10 unidades. Então, eu quero adquirir o meu livro com desconto, também vai estar lá na nossa banquinha para você, tá bom? Isso aí. Aproveita. Toda quinta-feira, nosso grupo de oração lá na rua Giuseppe Venturini, 180, no Battistini. Às 19h30 a gente está lá rezando com e por você. E você pode adquirir os nossos livros lá. Todos eles, né? Todos os lançamentos que a gente tem da comunidade, inclusive este agora que está saindo neste dia. Temperamento sob controle. É isso aí. Gente, que alegria, né? Não Muito dá pra bom. gente aprofundar tanto aqui, porque senão, como o Daniel falou, é um compêndio, né? Se ele começar a falar aqui, daqui a pouco ele conta o livro todo, né? E não é esse o intuito. O intuito é deixar esse gostinho de quero mais, né? Então, você adquirindo o livro, você com certeza vai estar ajudando a nossa comunidade, Sim. né? E também se autoajudando, né? Que esse é o intuito. E é interessante, presta aqui, Dan, porque o Daniel falou que ele escreveu isso aqui à luz do nosso carisma, né? Mas ele citou aqui várias vezes a vida comunitária. Então, você que é de comunidade, Sim. adquira também para trabalhar, para ler, né? Para trabalhar na sua comunidade, você fundador, você formador pessoal. Um padre que cuida de uma paróquia, fundador também, seria indicado conhecer os Sem temperamentos? dúvida nenhuma. Pode sim. Vai ajudar muito, né? É claro que, como eu disse, para você poder analisar e ajudar, você tem que conhecer a pessoa, né? Conviver um tempo com ela. Mas para as pessoas que estão ali à sua volta, a lidar com elas, é um conhecimento para toda a vida, né? Isso é muito importante para qualquer área. Amém. Então, gente, temperamento sob controle, disponível a partir de agora, né? E com desconto lá no site da Hotmart e com desconto amanhã no nosso grupo de oração. As 100 primeiras unidades no site e as 10 primeiras unidades lá no grupo de oração, na comunidade. É isso. Amém. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Hoje foi um episódio especial, Sim. né? Falando sobre o livro, mas depois nós queremos que o senhor volte aqui para a gente falar de outros temas, né? Voltarei sim, com certeza, né? Para mim é uma honra poder conversar com as pessoas, ainda mais do podcast. Uma curiosidade é que quando nós começamos a comunidade, nós tivemos uma rádio comunitária, né? Olha que legal. Então a gente sempre esteve envolvido com a comunicação, né? Com as mídias e tal. E como eu disse, eu também tenho uma formação na área de tecnologia, então trabalhei nessa área, né, de TI muito tempo. Então sempre estivemos evangelizando na internet, né? Missão Fidelidade, Comunidade Fidelidade, desde os primeiros sites. Quando a conexão ainda era discada, nós já estávamos lá, né? Eu fiz Então- o meu curso de informática. Foi teve a na escola comunidade. de computação, é Teve verdade. na escola de computação. Tivemos uma fez a escola minha- de computação, foi muito bom. Então, estar aqui é um retorno também, assim, né? O nosso começo de apostolado
nas mídias. Então, fico muito feliz de poder contribuir, tá bom? Então, muito obrigado, Daniel. Sua Eu que bênção mais uma agradeço. vez. Deus abençoe a Obrigado. todos. E sucesso no lançamento do livro e nas vendas também, né? Para que possa ajudar aí muitas e muitas pessoas Com certeza. a ter esse seu temperamento sob controle. Né? Verdade. Você Ajudem já a ganhou o gente, seu, né? Dan? Então, ó. por favor. Vou melhorar. Por favor. Eu quero ver as tabelas, mas eu vou ler tudo. Eu quero ver as tabelas, mas eu vou ler tudo. Gente, adquira o seu livro, Temperamento Sob Controle. O link está aqui na descrição. Você pode comprar para presentear alguém. Às vezes alguém de outro Final estado, de ano né? tá chegando, Dan. Aí, ó, amigo secreto. Um ótimo Amigo presente. secreto aí, Ótimo ó. presente, amigo secreto, hein? Compra um do Faz-me Fiel, compra o Temperamento Sob Controle. Tem o livro da Mônica Tá também. aqui, ó. Tá aqui. Tem o livro da Tenho. Mônica Consagrada da Comunidade. Ser Mãe. Ser Mãe. Então, assim, ó, fidelidade tem material para todos os gostos, né? Fidelidade é online, mas é físico também aqui, ó, no livro. É isso mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Quero agradecer a todos que já adquiriram o livro aí, estão ajudando a comunidade, né? Porque isso é uma providência também para nós, né? É claro que é uma ajuda. Nosso primeiro motivo, né? O que motiva a gente é evangelizar, né? Porém, é claro que isso dá um retorno que ajuda a nossa campanha, a comunidade sobreviver, né? São desses conteúdos que a gente vai caminhando em frente. Então, muito obrigado àqueles que ajudaram e a você que está divulgando, viu? Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Daniel, muito obrigado mais uma vez. E as portas estão abertas aqui para sempre que o senhor quiser voltar. Amém. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Mais uma noite aí de informação, de crescimento e de lançamento do livro do nosso fundador. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Deixa aí o seu comentário, ativa as notificações, compartilha e semana que vem a gente tem mais um episódio do podcast Com Fidelidade. Com a graça de Deus. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Fica com Deus, galera. Até a semana que vem. Tchau, tchau.